Paz do Senhor, gente, uma boa tarde para vocês. Estou vindo aqui compartilhar mais da palavra de Deus, amém? Em nome de Jesus. Deus, ele colocou uma palavra no meu coração e essa palavra está lá em 2 Pedro, no seu capítulo 2, e eu vou estar lendo com vocês essa passagem, porque hoje a gente não se vê mais pregar sobre o inferno. Deus, ele tem colocado isso no meu coração, de pregar a respeito do inferno, porque muita gente pensa que o inferno é mentira, mas o inferno é uma realidade, né? Doa quem doer, mas é uma realidade. Então nós como cristãos, nós como servos, nós como pregadores do evangelho, a gente precisa alertar que o inferno existe. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 vai dizer assim, como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá vós falsos mestres que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a destruição. Primeiro versículo que eu vou ler, eu já quero falar sobre isso, vou ler os versículos pausadamente, eu vou falar a respeito de cada versículo. O que Deus está dizendo? Próximo à volta de Cristo, né, para nos resgatar, para buscar a igreja, se levantaria falsos profetas, e é o tempo que nós temos vivido. Existem muitos falsos profetas e falsos mestres sendo levantados em nosso meio. Pessoas que pregam aquilo que agradam ao homem e não agradam a Deus. É claro que nós, como cristãos, tem hora que nós precisamos receber uma palavra, sim, de conforto, uma palavra de esperança, porque o Evangelho nos traz esperança, uma palavra de vida, né? Porque Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância, é verdade, mas muitas das vezes nós nos deixamos levar por falsas doutrinas, heresias. Hoje, se alguém prega a doutrina, a sã doutrina, né, a doutrina da santidade, o nome já diz, sã doutrina. Então, as pessoas começam a julgar, não, porque tá pregando isso, tá pregando aquilo. Irmãos, a Bíblia diz que sem santidade é impossível ver a face de Deus. É claro que não adianta a gente ser santo para os outros e não ser santo dentro da gente mesmo. Nós precisamos ser santos interiormente, santos exteriormente também, porque aquilo que está dentro vai ser mostrado por fora, não é verdade? Então, a Bíblia diz que no final dos tempos se levantaria falsos profetas, e esses induziriam ao povo de Deus a errar, ao povo de Deus a pecar, ao povo de Deus a até mesmo renegar o nome do Senhor. Então, a Bíblia diz que muitos seguirão práticas libertinas. Presta atenção, isso está na Bíblia, olha como é que isso é sério, gente. E muitos seguirão suas práticas libertinas. O que é libertina? De muita liberdade, tudo pode, eu posso, eu faço, não tem nada a ver. E por causa deles serão infamado o caminho da verdade. E é o que nós temos vivido hoje. Certos dias atrás, Deus, ele sempre fala comigo através de sonhos. E esses dias atrás, Deus, ele me mostrou algo. Os próprios, hoje em dia, os próprios líderes, eles não estão podendo, não estão tendo autoridade de cobrar das pessoas. Por quê? Porque eles mesmos, eles não dão exemplo, né? Você vê que hoje o modismo está dentro da igreja, você vê que hoje as pessoas, elas se vestem com muita vaidade, com muita lascívia dentro das igrejas, e isso é algo que não tem agradado em nada ao Senhor. Essa noite mesmo Deus me deu um sonho com um pastor, e esse pastor o altar não era um altar para Deus. No culto, na verdade, era um altar para deuses estranhos, para coisas estranhas, pela misericórdia do Senhor. Na noite anterior, Deus me deu uma visão. Um pastor, ele pegava um documento, como se alguém fosse pedir para orar por um documento. E ele pegava esse documento e ali ele conseguia ver o nome da pessoa, e ele começava a revelar o nome da pessoa, mas ele tinha visto o nome da pessoa no documento. Então a gente precisa entender, irmãos, que a Bíblia diz que nos finais levantariam falsos profetas que enganariam até mesmo os escolhidos de Deus. Então nós precisamos ver aonde é que nós estamos colocando a nossa fé.
Por quê? Porque o inferno existe e a Bíblia ela nos respalda dizer que tem muitos falsos mestres sendo levantados para poder levar vidas ao inferno. A Bíblia diz, olha, também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ou seja, pessoas que se venderão a palavra por conta do dinheiro, deixarão de pregar a verdade por conta do dinheiro. Gente que vai pregar aquilo que agrada, por quê? Porque está recebendo para poder pregar. Então, irmãos, não é tempo da gente vender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela foi nos dada gratuitamente. Sabe o que eu acho interessante? No livro de Apocalipse, eu estava lendo aqui um pouco antes de estar abrindo essa gravação aqui, e eu estava lendo aqui no Apocalipse capítulo 20, né? Capítulo 19. Olha o que vai dizer. Vai dizer bem assim, olha. Capítulo 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Primeira coisa que Deus está falando aqui. Jesus, fiel e verdadeiro, e peleja com justiça. Que evangelho é esse? Que não se prega mais a verdade de Deus. Se o próprio Jesus, ele é fiel e verdadeiro. Não se prega mais a palavra de Deus, não se prega mais sobre o inferno. Hoje as palavras são de vitória, de bênção, de prosperidade. Deus, ele tem tudo isso para nos dar? Tem. Mas a Bíblia, ela enfatiza em nos dizer que haveria sofrimento, que haveria tribulações, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque o próprio Jesus venceu o mundo. E nós também venceremos em Cristo Jesus. A Bíblia diz, olha, os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Olha que forte isso daqui. O nome pelo qual ele se chama é a Palavra de Deus. O próprio Jesus é a Palavra de Deus. Não existe, eu sempre falo isso, não existe eu dizer que eu conheço, que eu sirvo a Jesus, se eu não conheço a palavra dele, se eu não vivo na palavra dele. Voltando para o contexto de 2 Pedro capítulo 4, vai dizer, olha, e também movidos por avareza, ou seja, em busca do dinheiro, hoje em busca da fama, em busca das coisas, né, dessa terra, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda. Muitas das vezes as pessoas pensam que não existe inferno, pensam que Deus ele não vai cobrar, pensam que Deus é um Deus muito misericordioso e que não tem nada a ver a gente fazer nada aqui nessa terra, que está tudo bem, que ele deu o seu Filho amado, unigênito para morrer por mim e por você, e a gente pode continuar fazendo aquilo que bem nos agrada, e não é isso, irmãos. Nós precisamos fazer a vontade de Deus, nós precisamos obedecer à palavra de Deus, nós precisamos obedecer o que está escrito nas Escrituras do Senhor. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram antes, precipitando-nos no inferno, os entregou ao abismo das trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, pregador da verdade. Noé ele se levantou para poder pregar quando ninguém acreditava naquilo que ele estava pregando. É por isso que hoje as pessoas descredibilizam quando profetas, porque profeta não é gente que entrega só bonança, profeta é gente que fala a verdade, que prega a palavra de Deus com verdade. Por isso que as pessoas, elas não acreditavam em Noé, mas Noé ele estava pregando a justiça, estava pregando a verdade de Deus, ele estava pregando o reino. Então, ninguém ali acreditou, preservou ele mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre a terra, sobre o mundo dos ímpios. Deus ele não poupou os anjos. Deus ele não poupou o mundo antigo. Aí hoje as pessoas acreditam que porque Jesus morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado, a gente pode continuar fazendo tudo que a gente quer. Pode continuar vivendo um evangelho de mentira, um evangelho de qualquer maneira. Irmãos, nós precisamos nos alinhar ao propósito de Deus. Nós precisamos nos alinhar à santidade de Deus. Ninguém é santo, perfeito, mas nós estamos aqui em busca da santificação para alcançarmos a face, o céu e vermos a face de Deus, a qual sem santidade ninguém haverá.
A Bíblia diz, olha, reduzindo as cinzas na cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo-os posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Livrou a Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles que são insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia por causa das suas obras iníquas daquele. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigos injustos para o dia do juízo. Então presta atenção, Deus ele livra os piedosos, mas Deus ele castiga aqueles que são injustos, especialmente aqueles que são seguidos pela carne, andam na imunda das paixões e menosprezam qualquer governo. Isso aqui tá para você e para mim, lógico, né? Mas isso aqui especialmente, ó, para você que despreza qualquer governo. Sabe, você que não aceita o governo que é dado hoje, crente que se levanta contra governo, contra patrão, contra aquilo que... Irmão, se você está onde você está foi porque Deus permitiu, porque Deus tem um propósito. Se Deus colocou o presidente da república lá, ele colocou porque Deus tem um propósito. Quem governa todas as coisas são o Senhor. Então todo o governo está sendo direcionado pelo próprio Deus. Quando nós se levantamos contra o governo, contra as governanças da nossa vida, quer dizer, um patrão, o presidente, o prefeito, o líder da igreja. Então, quando nós nos levantamos, nós estamos nos levantando contra o próprio Deus, porque Deus é quem institui as governanças, amém? Isso está na palavra do Senhor. Menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, olha só. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra eles juízo infamante na presença do Senhor. Nossa, como isso é forte. Nós que não temos poder nenhum, a gente quer se levantar para falar de autoridades, sendo que os próprios anjos do Senhor, eles não fazem isso. Olha que forte isso, gente. A gente precisa se colocar no nosso lugar, né? Porque isso é muito forte. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes. Nós não temos conhecimento da total verdade. Nós, às vezes, queremos falar daquilo que não sabemos. Na sua destruição também hão de ser destruídos. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que eu falo. Cuidado com as coisas que nós temos falado. Por quê? Porque naquele grande dia nós teremos que dar conta de tudo aquilo que nós temos dito. Isso reflete tanto para mim quanto para você que está ouvindo esse vídeo. Recebendo injustiça por salário, na injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, nas suas próprias crenças, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho e se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, que vende a verdade, filho de Beó, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo a sua transgressão, a saber, o mundo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Isso aqui é a história de Balaão, que precisou ser usado uma mula para poder paralisar aquele homem, para poder falar com ele, para poder dizer para ele que ele estava indo para um caminho que Deus não se agradava. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está nos dizendo que para esses profetas a quais está aqui na Bíblia, que para esses estão reservada a negridão das trevas. Por quê? Porque mentiram, porque enganaram, porque se venderam, porque trocaram aquilo que era de Deus por aquilo que era das trevas.
Porquanto proferiram palavras de jactância de vaidade, engordam com paixões carnais por suas libertinagens, ou seja, prega que tudo pode, que tudo está normal, que a gente vai subir de qualquer maneira. Aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então, ou seja, irmãos, cuidado com as doutrinas que você segue, cuidado com os líderes que você segue, cuidado porque tem muitos líderes levando pessoas para o inferno. Tem muitas igrejas onde são pregadas mentiras, onde as pessoas já não pregam mais a verdade, onde não existe mais a sã doutrina de Deus. Irmãos, isso é muito sério. Sabe por quê? O que adianta? O que eu sempre falei para Deus, o que adianta, Deus? O Senhor me tirar da prostituição, do lesbianismo, das drogas, do alcoolismo, né? De tudo que Deus me tirou, e hoje eu estar na presença do Senhor, para naquele grande dia Deus falar para mim: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Mas, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Porque é isso que está escrito na Bíblia. Então, irmãos, é tempo da gente começar a olhar, começar a ler a palavra de Deus, porque Jesus, ele é a própria palavra. Eu posso te falar uma coisa: aceitar Jesus não é só você ir lá na frente, né, de uma igreja e falar que você aceitou, não. Para a gente aceitar, a gente precisa aceitar isso aqui, a Bíblia de Deus, a palavra de Deus. Porque a Bíblia está dizendo em Apocalipse que quando Jesus vier, ele vem assentado, ele vem com diadema, e ele vem sendo a própria palavra de Deus. Isso está na Bíblia, na minha Bíblia e na sua Bíblia sagrada. Então, a gente precisa se alinhar. Por quê? Porque a volta de Jesus está próxima. Quanto mais a gente vê as coisas se passarem, as coisas acontecerem, a gente precisa entender que a volta de Jesus está próxima, né? Jesus, ele está às portas. E nós precisamos nos alinhar aos propósitos do Senhor. Esse negócio de que a gente pode andar da nossa maneira, falar da nossa maneira, achar aquilo que a gente pensa e não viver aquilo que Deus, ele nos ordena, e achar que nós vamos alcançar o reino de Deus, não. E eu vou te falar algo. Eu já contei uma experiência que eu tive aqui, né, aqui no YouTube a respeito do inferno e pela misericórdia do Senhor, e eu quero te dizer algo. O inferno é muito sofrimento. Lá eu vi as prostitutas, eu vi os homossexuais, eles eram atormentados o tempo inteiro, eles não tinham paz, eram 24 horas infernais. E Deus me mandava voltar e pregar sobre isso. Então, Deus, ele tem me incomodado para poder pregar sobre o inferno, porque o inferno existe, é tempo da gente se consertar. É tempo da gente se alinhar ao propósito de Deus nas nossas vidas. Sabe? Porque a verdade, ela ainda nos liberta. A palavra de Deus, ela ainda nos liberta. Amém? Somente foi até aqui que Deus, ele, né, mandou que eu compartilhasse. Lembre-se, quem tá desviado, quem tá aí, tomou seus próprios caminhos, nunca é tarde para você retornar ao Senhor. Na verdade, aquele grande dia, quando Jesus voltar, né, quando for o dia do juízo final, aí será tarde. Então, você que tá afastado, retorne para os caminhos do Senhor. Você que vai ver esse vídeo que você viu até o final, que você está afastado, coloque aqui embaixo: eu quero reconciliar com o Senhor. E Deus, ele verá, porque a gente precisa liberar a palavra. A Bíblia, ela é a palavra. E Deus, por isso que Deus nos cobra tanto da nossa palavra. Por quê? Porque nós estamos cercados de uma nuvem de testemunho. Que nuvem é essa? Uma nuvem espiritual de testemunhos. Tem demônios que nos cercam, como tem anjos que nos cercam. Tem demônios que ficam ao nosso derredor, como tem anjos que ficam ao nosso redor, nos guardando. Então, esses são os que estão aqui, olha, olhando e vendo aquilo que a gente está falando e se a gente está fazendo conforme a gente está falando. Ele está olhando, ouvindo tudo que a gente está sendo dito. Então, é por isso que é importante você professar a fé em Cristo. A Bíblia diz que para a gente aceitar Jesus, a gente precisa confessar no nosso coração, mas a gente também precisa confessar com a palavra. Tem gente que não consegue falar, pode escrever, né? Eu quero convidar você a reconciliar com o Senhor, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus, amém? Eu quero agradecer, Deus abençoe a sua vida, fiquem com Deus, Deus abençoe em nome de Jesus. Beijo no seu coração, paz do Senhor.